Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 33 de Segunda Crônicas. Tão pertinho do final, minha gente! O ano já está acabando! Mas o nosso compromisso de lermos a palavra do nosso Deus não está no fim, tá? Quanto a esse projeto de lermos a palavra do Senhor toda, repetindo apenas a leitura do Antigo Testamento do livro de Salmos e de todo o Novo Testamento. Na verdade, lemos toda a Sagrada Escritura uma vez, com exceção de Salmos, que lemos 2 vezes, e do Novo Testamento, que lemos 2 vezes também. E hoje estaremos lendo o capítulo 33 de 2 Crônicas, como eu bem falei. Em seguida, leremos o capítulo 19 do livro de Apocalipse, capítulo 1 de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, na ordem em que a Bíblia é disposta. E concluiremos a leitura no capítulo 18 do livro do Evangelho de João. Antes de darmos início a mais um momento de leitura da palavra de nosso Deus, vamos a um momento de oração? Feche teus olhos. Deus maravilhoso, Pai magnífico, santo, soberano, fiel, misericordioso e bondoso. É a Ti, ó Deus, que dirigimos esta oração e te agradecemos pela benesse do Senhor ser conosco e nos abençoar, nos proteger, nos corrigir, ser o nosso Pai, a nos ajudar em todas as áreas das nossas vidas, por nos sustentar, ó Deus. Obrigada, Pai Santo, por nos dar ânimo, por nos dar um propósito de vida. Obrigada por ser tão misericordioso, tão bondoso para conosco. Obrigada, Pai Santo, por nos abençoar com pessoas tão caras e preciosas à nossa vida e ao nosso ministério, que tem nos acrescentado tanto, nos ajudando a crescer na graça e no conhecimento que vem do Senhor. Nos ajuda, Deus, a cada dia sermos mais do que já somos. Pessoas piedosas, firmes no teu santo evangelho, que amam o Senhor, a tua palavra, que amam estar em tua presença em oração, buscando o Senhor através do jejum também. Que o Senhor nos dê a benécia, Pai, de exalar o teu bom perfume, de proclamar o teu santo evangelho com ousadia e poder, intrepidez por meio do teu Espírito Santo. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, ó Deus, e nos ensine ainda mais a respeito de Ti e da Tua vontade, por meio daquilo que iremos ler no dia de hoje. Que o Senhor nos dê a graça de lembrar e colocar em prática todos os dias. É assim que nós te oramos e desde já te somos gratos por tudo quanto o Senhor já tem feito e por até aqui o Senhor tem nos abençoado. É isso que oramos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Capítulo... Muito fofinha essa. Capítulo 33 do livro de 2 Crônicas, que vai dizer o seguinte: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão, neste templo, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés de tal modo
levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Giom, no vale, e a entrada do Portão dos Peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, está tudo escrito na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele. Todo o seu pecado, a sua transgressão e os locais onde edificou lugares altos e colocou postes da deusa Azerá. Imagens de esculturas antes que se humilhasse. Eis que está tudo escrito na história dos videntes. Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Ofereceu sacrifícios a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou diante do Senhor como Manassés, seu pai, tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Os seus servos conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo daquela terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso, sou um servo de Deus. Assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus, adore a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo.
Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vinha um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa. E com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. O Senhor disse: Eu sempre os amei, mas vocês me perguntam: Como é que nos amastes? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser, fomos destruídos, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: Eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez. E a terra deles será chamada de terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus olhos e dirão: O Senhor é grande, também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezaram o meu nome. Mas vocês perguntam: Como desprezamos o teu nome? Vocês ofereceram pão impuro sobre meu altar e ainda perguntam: Em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus, para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome. Quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda: Que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Capítulo 18 do livro de João.
Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cédron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem vocês estão procurando? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus disse: Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: Não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão, Pedro, puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não, não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aquecia. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo da manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusação vocês trazem contra este homem? Eles responderam: Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Então Pilatos disse: Levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ao que os judeus responderam: Não nos é lícito matar ninguém. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Esta pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram os outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo que sou rei.
Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos voltou aos judeus e lhe disse: Eu não acho nele crime algum. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.